Fala pessoal, beleza? Bom, feliz 2026 aí pra todo mundo. E hoje é dia 5, né, de janeiro de 2026. E eu vim aqui num lugar bem bonito, ó, no meio do mato aqui, cara, pra falar com vocês sobre algo que eu queria compartilhar com vocês desde o ano passado, do início do ano passado, da virada de 2024 para 2025, né? E foi um período muito bom, foi um período onde 2024 foi um período de muito trabalho intenso. Aconteceram coisas, vamos colocar assim, não tão legais, mas foi um período de muita experiência. E acredito que eu consegui aprender bastante coisa em 2024. Deve estar tremendo um pouco aí, mas não tem muito o que fazer. Mas assim, cara, 2024 foi um ano onde eu pude rever muitos reflexos do que aconteceu comigo até aquele ano e que gerou resultados ruins para mim, né? Sejam resultados de coisas que eu fazia, de coisas que eu não fazia, coisas que eu precisava fazer, coisas que eu precisava mudar em mim, né? Enfim, no geral, né? E eu pensei bastante sobre isso no ano de 2024, né? Eu consegui ver essas coisas, é como se aquilo tudo estivesse gritando dentro de mim. E em 2025 foi um ano que eu de fato refleti no que eu precisava mudar e vamos colocar assim, dei o primeiro passo, sabe? A semente inicial para essa mudança. E foi muito triste, foi um ano muito cansativo para mim, porque foi um ano de muito trabalho, muito esforço, porque é muito difícil você mudar de uma vez algo que foi construído e que ficou enraizado dentro de você durante anos, certo? E 2025 foi um ano que eu entendi que eu precisava mudar e comecei a visualizar com mais clareza aquilo que eu precisava mudar, né? E no final do ano, a sensação foi de, cara, evoluir, mas principalmente tive um panorama, uma visão, né? Uma visão geral, né? Do que eu precisava mudar e do que eu precisava principalmente estabelecer como mudança. Porque não é sobre o que você precisa parar de fazer, é sobre o que você precisa fazer de novo, né? Então, qual era a atitude nova, né? Qual era a maneira nova de fazer, o que eu precisava parar de fazer, o que eu precisava me dedicar mais, né? E foi um ano onde eu consegui ver pequenos resultados, cara, que trouxeram uma mudança na minha mente, de verdade mesmo. Por exemplo, a leitura, ano passado foi uma leitura muito boa para mim, né? Digo assim, a leitura no modo geral, né? Porque eu li alguns livros, mas a leitura no geral trouxe uma reflexão muito positiva para mim, na questão de, cara, fez eu enxergar melhor ainda o que eu precisava mudar, fez eu tomar consciência, e não somente tomar consciência, mas ver o quanto eu levantava, mas tinha coisas específicas que me faziam cair. Ou seja, me faziam voltar a ser o que eu não queria ser. E não foi um ano que eu, digamos assim, que eu me esforcei para vencer de fato essas coisas, mas foi um ano que eu me esforcei para eu compreender o porquê daquilo, né? Então foi um ano muito reflexivo, muito. Talvez mais do que 2024, porque 2024 eu entendi que aquilo era um mal, né? Algumas atitudes, né, e comportamentos, eu entendi que aqueles comportamentos e atitudes eram um mal. Em 2025 eu comecei a entender o mal que eles causavam, né? E o porquê que eu voltava a cometê-los, né? E 2026 será o ano onde eu vou vencer, né? Já está sendo o ano onde eu vou vencer e colher resultados, né? Em nome de Jesus, eu acredito nisso. E, cara, só de eu estar aqui no início do ano gravando esse vídeo já é uma mudança muito grande, porque no ano passado eu tive vergonha de gravar, e não somente isso, mas eu entendi que não era para eu
aparecer, digamos assim, porque eu tava vencendo coisas dentro de mim, emoções, né? Principalmente de não merecimento, né? Mas hoje eu entendo que não tem a ver só comigo. Eu entendo também que compartilhar é uma maneira um pouco mais, como é que eu posso dizer, objetiva de você mostrar o domínio que você teve de alguma coisa. Então, eu tive o domínio dos meus erros, eu entendi os meus erros, né? Principalmente, eu falo erros, mas no geral são atitudes que eu não quero mais ter, ou coisas que eu quero mudar, coisas que eu quero melhorar, né? Não somente coisas de erro em si, mas coisas que eu quero evoluir, sabe? No geral. Eu só chamo de erros, por quê? Porque não é o que eu quero ser, né? Porém, eu sei que não vou ser perfeito, não é sobre perfeição, né? É sobre aprimoramento, né? Pessoal, né? Então, assim, o que eu entendi de mim? Eu entendi que eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero amadurecer e me tornar forte espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Entendi que eu quero ter conhecimentos, ou seja, eu quero ter conhecimento sobre diversas áreas, mas eu quero realmente me aprofundar naquilo que realmente se destaca para mim, né? E eu entendi que eu gosto de uma vida simples, porém com, como é que eu posso dizer? Com prosperidade, né? Entendi isso também a meu respeito. E foi um ano onde eu entendi a importância de se entender, de se compreender, né? Como pessoa. Por quê? Porque nós temos um corpo, mas não somos o nosso corpo. Nós temos uma roupa, mas a nossa roupa, ela pode definir algumas coisas sobre nós, mas não tudo, ela não diz, né, a nosso respeito. O nosso corpo, às vezes, pode parecer uma coisa, por exemplo, você vê uma pessoa com sobrepeso, mas você não sabe, talvez, se ela passou por alguma cirurgia e ficou impossibilitada de fazer algum exercício físico e por isso engordou, né? Então, o nosso corpo também não diz respeito sobre o que somos de verdade. Embora ele possa expressar comportamentos, sim, mas eu entendi que eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, mas na verdade eu sou um espírito, né? E, por exemplo, eu entendi que certos limites que eu achava que eu tinha eram somente coisas da minha cabeça, né? Por exemplo, no início do ano, aonde eu tô agora é aproximadamente, deixa eu ver aqui exatamente. Vou até mostrar pra vocês. Acho que vai ficar invertido, mas tomara que apareça aí. Tomara que apareça aí. Queria muito que aparecesse na tela. Mas basicamente, onde eu tô aqui agora é cerca de 3,5 km da minha casa. E no início do ano passado, eu não conseguia chegar aqui correndo, né? Hoje eu não vim correndo porque eu já fiz 20 km no domingo, ontem, né? Antes de ontem, no caso. Ontem eu fiz mais 5 km, então sim, hoje eu tô dando uma relaxada, apenas fazendo uma recuperação ativa. E assim, eu entendi que, cara, foi uma construção de um ano inteiro. Eu falei várias vezes, né? Tiveram semanas que eu poderia ter corrido, ter feito mais e eu não fiz. Porém, hoje eu consigo, né? Eu consegui no domingo correr 10 quilômetros sem parar. E eu fiquei olhando assim e falei, cara, com bronquite, com alergia atacada eu fiz isso. Sendo que antes, por muito menos eu teria desistido, né? Teria parado. Então, hoje eu tô conseguindo entender e compreender que as sementes, elas crescem no seu tempo e cada centímetro de crescimento do que você planta é uma nova alegria, sabe? É uma nova força, é um novo combustível que vai te dar a capacidade de suportar mais, né? Então, eu acho que essa é a reflexão que eu mais tive para mim. E eu acredito muito que esse ano vai ser um ano de resultados, de verdade, porque eu não quero fazer nada que não seja com excelência, mas eu também não quero fazer nada que seja só por fazer, para mostrar ou para mostrar uma capacidade, não sei. Essa não é de verdade minha intenção para esse ano. E basicamente é isso. É um ano que eu quero ler mais, porque a leitura ano passado foi extremamente decisiva.
No início do ano, na verdade, na virada do ano, eu estava numa cidade no interior de São Paulo que se chama Formoso, e eu lembro que eu fiz uma oração antes de eu ler um livro, e essa oração foi para que Deus me mostrasse as leituras e o que eu deveria estudar, né, para aprimorar o meu conhecimento, mas principalmente que fosse uma leitura e um conhecimento que me trouxesse resultado, né? E eu li, né, 2 livros que me marcaram muito, que são os livros do David Goggins. Eu já falei algumas vezes, na verdade. Mas, assim, de fato, cara, o resultado foi algo que aconteceu na virada do ano, ou seja, de 2024 para 2025, e perdurou até 2026, ou seja, até 2026 eu tô colhendo de um esforço na leitura que eu tive em 2024, né, no final de 2024, que foi a leitura do livro Nada Pode Me Ferir. Então, assim, cara, algo que começou há muito tempo atrás, até hoje está trazendo resultado de reflexão, de amadurecimento, de arrependimento, porque tiveram coisas que eu vi que eu precisava mudar. Vejo até hoje erros também, mas também de alegrias, porque eu consegui conquistar as minhas primeiras 2 medalhas, né, de corrida. Não necessariamente algo competitivo, mas algo foi um marco para mim, né? As 2, né, foram de 5 km, uma foi em grupo e uma foi sozinho, um desafio que tem, né? E esse ano eu pretendo fazer mais, quero fazer inclusive distâncias mais longas. Acredito que a partir do segundo semestre do ano vai ser melhor, porque já vou ter perdido um peso considerável, né? Então, o que eu desejo para esse ano? Desejo vencer coisas em mim que me fazem viver aquilo que é o velho homem. Quero vencer essas coisas, ou seja, renovar a minha mente em Deus e ter intimidade com o Senhor, e entender o que Ele quer de mim, o que Ele tem para mim. Segundo lugar, evoluir com a minha família. Tem diversos passos que eu quero ter com a minha família. Então, eu quero me casar, eu quero poder ver meu filho entrar no colégio esse ano, né? E poder estar presente na igreja também, em família, que eu acho que isso vai ser de extrema importância. E quero evoluir no meu corpo. Eu quero que o meu corpo tenha um resultado visível, né, aparente, de mudança, não somente interno, né, mas externo, né? Quero me tornar mais forte, quero me tornar mais rápido, mas principalmente quero desenvolver em alguma luta, quero desenvolver minha corrida, e eu quero principalmente também bater 20 km correndo esse ano, né? É uma meta que eu realmente quero esse ano. E também quero melhorar e aprimorar no meu trabalho, né? Quero ter uma fonte de renda 100% online. Não sei quando que isso vai ser realizado, não sei exatamente como isso vai ser realizado, mas é algo que eu quero muito para esse ano. E eu acredito que se eu colocar isso tudo diante do Senhor, como eu estou fazendo nesse momento, acredito que Deus ele pode me auxiliar a conseguir construir essas coisas. E também quero ter um compartilhamento melhor aqui com vocês nas redes sociais também. Acredito que, como eu trabalho com isso, eu preciso ter resultado nisso. E eu sei que eu consigo fazer resultado com isso. Então, é um comprometimento que eu quero ter para que eu possa não somente querer fazer algo dar certo para alguém, mas mostrar que o meu conhecimento gera resultados para mim também, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo até aqui, essa mensagem busque entender o que Deus tem para você. Busque entender o que você está sendo até hoje. Busque definir o que você quer se tornar e, principalmente, faça. Por quê? Porque entre o querer e o conseguir existe a atitude, né? Então, existe o empenho, existe o trabalho. É mão na massa o ano inteiro, mas, né, mão no trabalho. Mas o principal é você entender que não vai vir nada de uma hora para outra, né? E eu acredito que o principal que eu tenho entendido também, e que eu deixo de conselho, é: viva um dia de cada vez, intensamente, aproveitando, cara, nem que seja
o fato de você poder respirar, né? Uma coisa que eu tenho feito também, já tem aí um pouco mais de uma semana, é a meditação. E é uma meditação não necessariamente espiritualizada, mas sim de realmente respirar, porque eu percebi que eu estava ficando muito ofegante, que eu estava tendo dificuldade, né, para respirar, e do nada também por conta dessa dificuldade de respirar, né, até por conta da alergia e da bronquite asmática que eu tenho, né, asma brônquica, eu reparei que até o meu batimento cardíaco estava acelerando, vamos colocar assim, do nada, né, por falta de me concentrar na respiração. Então, esse ano é isso que eu desejo, né? E para minha vida e desejo para sua vida, que você evolua, que você cresça, que você vença coisas que você quer vencer há muitos anos, que você construa resultado, que você possa evoluir espiritualmente, né? Fisicamente e emocionalmente, e que você se torne forte, que você possa vencer. Em nome de Jesus, eu acredito que você vai conseguir isso. Independente se tem pessoas te apoiando ou não, independente se tem pessoas te criticando ou que não enxergam o que você faz como algo positivo, você precisa entender que isso é, antes de ser para as pessoas, para você. Porque quando você se torna algo melhor, você vai poder contribuir melhor para as outras pessoas. Isso eu tenho aprendido muito no livro que eu estou lendo agora. Trouxe aqui o Kindle, vim andando para cá lendo, né? Hoje eu acho que eu já li umas 40 páginas. Estou realmente viciado nesse livro, que é Essencialismo, né? E é algo que eu tenho aprendido, né? Fazer menos, porém melhor. Ou seja, não significa que você vai dizer não para tudo, ou que você, né, vai ter um ar de superioridade, né? Com as oportunidades, mas sim que você vai focar naquilo que é essencial para você, que você sabe que é o que você quer adotar para você e para sua vida. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e que você possa fazer um excelente 2026. Tamo junto, um abraço.